O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 20 de maio de 2024. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo e Bruno Bonsante. Bruno Bonsante! Bruno Bonsante! Trocar o Eu tenho que pensar no que é melhor pra minha carreira. Trocar o Chacarita pra treinar o Bragantino. Brincadeira, hein? Tem que pensar o que é melhor pra minha carreira. Não quer ter pressão na torcida, eu sei. Entendo. Continuar subindo. Eu não tava muito pressionado no Chacarita, tá? Eu tava. Ô, louco, isso vai no jornal, hein? Lamentável. Ex-treinador disse que não tinha pressão em São Martín, tá? Bruno Bonsante. 2 vice-campeonato argentino, 8ª de final da Libertadores. Que técnico conseguiu isso, Matias? Nenhum. Não chegou na Libertadores. Pô, eu vi no Facebook o cara achou, parece que tem no FM Scout, dá pra você começar da 20ª divisão inglesa. O cara começou um save da 20ª divisão inglesa. Fica a dica pra você, viu, Bruno Bonsante. Você que achou que foi bem lá com os Spartans, deixa essa dica pra você. Curtam e assistam a página do Bruno Bonsante falando de FM. Inclusive, bom saber. Queria agradecer a todo mundo que veio conversar comigo na Copa Jorge Campos, né, que rolou esse sábado, e que ensinou, né, Yamin, muito pra gente sobre como se preparar para uma competição. Exatamente. E muita gente mencionou, né, o canal de YouTube e o podcast também, e achei muito legal, queria agradecer a todos eles. Sabe o que é isso, Leandro Stein? O Bruno Bonsante cruzou comigo no campeonato, que a gente jogou o campeonato, né, de fim de semana. É muito prazeroso. Um abraço a todo mundo que a gente encontrou lá e nos ouve. O Bruno Bonsante segurando uma garrafa de cerveja e eu segurando uma garrafa de água. E eu falei pro Bruno Bonsante, o campeonato se ganha aqui, nesses detalhes. A gente foi eliminado na mesma fase. E aí o Bruno Bonsante passou o resto da noite exultante, porque ele bebeu cerveja. Eu não. Mas assim, eu vou falar, a primeira edição desse campeonato, que foi a Copa Trifon Ivanov, eu era o goleiro do Bayern de Mairink, né? E aí, como goleiro do Bayern de Mairink, eu fiquei tomando cerveja com uma caneca, levei uma caneca de cerveja. Os únicos que beberam fui eu e o Amarelo, que, assim, vocês do podcast... Bom jogador. Bom jogador, camisa 10, argentino clássico. Assim, jogamos bem, fomos vice-campeões, até me solto mais no gol, tendo bebido, porque eu fico mais louco pra ficar dando ponte, né? Então... Por mim tá tudo certo beber, desde que não passe, né? Não dá pra ficar louco também. Limeira é uma cidade a 143 quilômetros da capital paulista, fundada em 1826. Sua área total é de 580 quilômetros quadrados e a sua população de 291.869 habitantes. Minto. Falta o Wikipédia ser corrigido. 291.871 habitantes, porque agora tem Felipe e tem Gabi. Você sabe qual é o lema de Limeira, ou Felipe Lobo? Não sei É qual o pior possível. É o pior possível. Você pode imaginar, né? Interior de São Paulo. Fé, honra e trabalho. Bom, na entrada da cidade, boa tarde, boa noite, bom dia, amigos e amigas do podcast. Na entrada da cidade tem um símbolo maçom, então você já vê muito da coisa. Mas hoje em dia Limeira é conhecida como a capital nacional das semijoias. Aqui tem muita fabricação de metais, né? E de semijoias. Tem uma avenida inteira de semijoias. Eles estão construindo um shopping que vai ser só de semijoias. Vem muita gente do Brasil pra cá pra comprar, lojistas, né? Pra revender no resto do Brasil. E qual que é a diferença da bijuteria pra semijoia? Eu ia fazer essa pergunta. Eu não tenho a menor. Acho que semijoia é porque ele é banhado em pedra, em ouro, em prata e tal. E a bijuteria não é. Ah, tá. Bijuteria se eu não me engano. E aí joia é quando não é banhado. É quando a semijoia é a série B, então. A bijuteria é a série C.
Não sei direito, mas eu sei que aqui isso é muito famoso, movimenta muito a economia da cidade. Porque um dia já foi de laranjas e limões, né? Aqui, mas hoje... Afinal, o nome da cidade, né, é Limeira. Chama Limeira porque era uma grande produtora de laranjas e limões. E você pretende entrar no negócio de semijoias, Lobo? Não pretendo. E a série D, só pra explicar, é aqueles colarzinhos de coquinho, sanga... O artesanato. Série D que a Inter disputa junto com o São José. São José e Inter de Limeira jogaram nesse final de semana 0-0. São José conclui a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro sem fazer um único gol. Realmente e assim, dada o volume de chances não criadas, eu começo a acreditar que vai dar pra fazer 14 jogos, que assim, se chegar em 10 jogos sem fazer gol, eu vou começar a torcer pra pelo menos, porra. Você lembra que o Ferro Carril teve uma época que ficou acho que 11 jogos sem fazer um gol, daí levaram uma bandeira escrito "Haga num gol, carajo". Pois vou colocar aquela setinha fundo, foi um time das divisões de acesso da Alemanha, né? Pois é. Eu tenho a impressão, não sei se o nosso ouvinte tá agora, o microfone do Matias tá tinindo. Tá muito mais alto do que até diminuir aqui. Se dar uma diminuída vai ajudar. O que vai cair na prova hoje? Perguntam pro apresentador. Ele responde, terminando os campeonatos na Europa, alguns ainda têm uma rodada por jogar, outros já passaram a régua. A gente começa falando da Premier League, por exemplo, né, Bruno Bonsante? Eu acho que a Premier League tem que ser discutida por um viés. Eu acho que esse ano foi um ano ruim para a Premier League. Não estou falando da rotatividade de campeão. Acho que isso é subjetivo. Acho que isso não é um ponto. Mas eu acho que a temporada na Inglaterra começa com uma debandada de jogadores para a Arábia Saudita. Começa com olhos fechados para questões de fair play, né, com o Manchester City. Ao longo do campeonato é o Everton que perde ponto, é denúncia contra outros times e o campeonato perdeu em credibilidade, no meu modo de ver, e me parece um campeonato que termina um pouquinho mais gelado do que começou. O futebol inglês tem que pensar nisso e não é à toa que um dos clubes pediu para que fosse revista a própria regra do VAR, que eu acho, assim, eu jamais votaria para banir o VAR nesse momento, eu sou contra, mas acho que tem um sintoma aí. Né? Um dos itens, né, foi o Wolverhampton que fez essa solicitação e entre os itens ali para sustentar, não vai ganhar, não vai dar nada, mas pelo menos mexe e cita ali, o campeonato inglês tá perdendo alguma coisa na atmosfera. Não é de hoje, mas eu acho que essa temporada não foi boa nesse aspecto. Tô falando tudo isso porque o Jürgen Klopp é o oposto disso, né? O Jürgen Klopp é calor, o Jürgen Klopp é acolhimento, o Jürgen Klopp é carisma, o Jürgen Klopp é identificação e o Jürgen Klopp não trabalha mais no futebol inglês. Pois é. Eu também não sou contra retirar o VAR, mas desde a implementação do VAR eu também não acho mais que as pessoas que não querem viver essa experiência são terraplanistas do futebol, são completamente absurdas. Eu acho que é plausível você não ter gostado da experiência do VAR e não querer passar mais por ela. Acho que isso muito por causa, né, da implementação disso. E acho que tem alguma coisa de verdadeiro mesmo nisso que você falou de uma Premier League mais fria, no sentido porque teve essas deduções de pontos, né, de Everton e Nottingham Forest, ao mesmo tempo em que mais uma vez ganhou o clube que tem 115 acusações contra ele que não são resolvidas, né? E a Premier League não consegue acelerar esse processo, em parte porque o Manchester City fica tentando atrasar, né, com manobras jurídicas, manobras legais e tal, e mais uma vez foi esse o time campeão. E eu acho que, por mais legal que tenha sido a briga pelo título em alguns momentos, né, no final teve um ar de inevitabilidade que deixou o fim do campeonato um pouco mais desinteressante mesmo, né, porque o City chegou a depender só de si, ganhou os jogos da maneira como costuma ganhar, teve até um jogo contra o Tottenham que foi bem emocionante e tudo mais, mas não parece um City especialmente forte, e mesmo assim, numa briga pelo título que teve 3 integrantes, bons times, ele acabou saindo por cima, sem ter que suar tanto assim, né? E acho que isso tem também a ver um pouco com o Klopp, porque acho que o principal negócio do trabalho do Klopp e da passagem dele pelo Liverpool e também pelo Borussia Dortmund antes disso,
é um pouco, não exatamente essa imprevisibilidade, mas assim, uma montanha-russa de emoções, né? É um time que no auge, o time do Klopp no auge dele, era um time que absolutamente no controle, absolutamente dominante, que não permitia nada. Mas esse auge dura pouco, durou apenas 1 ano e pouco, né? Que foi quando o Liverpool ganhou a Premier League. Fora disso, era um time que podia ao mesmo tempo chegar no Etihad Stadium e ganhar por 4-1 ou levar um empate do West Brom depois de estar vencendo por 3-0. E isso foi muito mais presente no começo do trabalho dele, quando o time ainda estava sendo construído, mas depois também houve muitos desses momentos, né? Inclusive recentemente contra o Aston Villa. E eu acho que isso é uma parte que torna a experiência Jürgen Klopp tão apaixonante, né? Porque cada jogo é uma montanha-russa de emoções, é um jogo muito intenso, é um jogo que você não consegue, que você poucas vezes consegue respirar. Eu acho que poucos técnicos conseguem não apenas promover esse estilo de jogo, como ser bem sucedido com esse estilo de jogo, né? Porque a maioria dos treinadores busca o controle. E eu acho até que o Klopp busca o controle, mas busca por outros meios, né? Busca justamente por essa intensidade, por essa pressão, né? Pelo gegenpressing, pela questão física, e nos melhores momentos funciona muito, muito bem. E aí dentro disso, a gente pode apontar para... mas ganhou só um título de cada, né? Só teve em 9 anos, um Klopp não ganhou tanto quanto poderia, e acho que títulos são muito importantes, as conquistas são importantes, mas eu, como eu escrevi nas redes sociais, eu prefiro acompanhar o futebol pela jornada, né? Pela história, pela narrativa. E eu acho que a do Klopp no Liverpool foi uma das mais bonitas que eu acompanhei, porque ele pegou um clube que estava, sinceramente, completamente à deriva, né? Que tinha acabado de se despedir de um dos seus maiores ídolos sendo goleado, que não estava conseguindo encontrar um caminho, e ele cria-se uma simbiose entre o Klopp e o clube que era óbvia que isso ia acontecer, porque os dois têm características muito parecidas, né? Não só o Liverpool em si, como a cidade, e o Klopp, mesmo em questões de filosofia de vida, de inclinações políticas, né? De como viver o futebol, eu acho que os dois são muito parecidos, e acho que o casamento sempre teve tudo para dar certo, mas foi até melhor do que se podia imaginar. É só ver, né? Todas as reações e as mensagens de despedida para o Jürgen Klopp nessas últimas semanas, todo mundo querendo fazer um vídeo, todo mundo querendo contar a história, né, que teve com o Klopp, como que o Klopp influenciou a vida dele. E acho que isso é um negócio muito especial, né? E é mais especial do que se fossem, em vez de uma Champions League, 2, mas de uma maneira mais asséptica, né? Ou de um jeito mais burocrático. Porque o que o Klopp fez foi pegar a torcida do Liverpool, pegar o clube e embarcar numa jornada em 2015 que teve altos e baixos, teve decepções de partir o coração, né? Perdendo o título por 1 ponto, perdendo o título na última rodada com o City virando contra o Aston Villa, o gol do Kompany, aquela bola contra o City por milímetros que não entrou, perdeu 2 finais de Champions League para o Real Madrid, teve 2 temporadas depois de chegar ao topo em que tudo deu errado, muitas lesões e tudo mais, mas acho que tudo isso faz parte dos altos e baixos que o clube treinado por Jürgen Klopp vive. E numa nota pessoal, né, sendo torcedor de um desses clubes, eu acho que é uma das melhores coisas que tem no futebol, torcer para um clube do Jürgen Klopp, por causa disso e por causa do cara muito legal que ele parece ser, né, da pessoa, tipo, talvez sejam todo mundo errado e ele seja um crápula, mas eu imagino que ele seja uma pessoa muito legal, até por ser unanimidade entre todo mundo que conhece ele, pelo que a gente vê, e pelas ações dele, né? Como, por exemplo, permitir que o clube seguisse em frente, né? Porque a cerimônia de despedida foi toda em torno dele, embora outros membros da comissão técnica também tenham ido embora, mas eu acho que ele fez um esforço extra para permitir que o clube siga em frente, né? Ele mencionou a infraestrutura, mencionou a torcida como o superpoder do futebol mundial, e assim, achei de uma elegância gigantesca ele ter puxado o grito do seu sucessor, né? Ele ter praticamente anunciado o seu sucessor, porque o Liverpool ainda não tinha feito isso. Mas ele puxa o microfone e canta o nome do Arne Slot, chama as arquibancadas de Anfield para gritar o nome do Arne Slot,
e diz, né, que ele não quer que a questão lá dos believers e dos doubters, né, de acreditar ou não acreditar, seja diretamente relacionada a ele. Ele deixou a mensagem final dele no Liverpool de que acreditar ou não é uma escolha que a gente faz. Não depende do treinador do clube, né? Não depende de quem está no comando do clube. Então não precisa parar de acreditar porque o Klopp foi embora. Dá para continuar acreditando agora que vem um próximo treinador. Thiago Silva também foi embora, fez a sua última rodada no futebol inglês, é outra despedida que merece destaque. E tem o campeão, né? O campeão merece destaque também. Foi uma reta final que é aquela história, quando for fazer o meu time de botão daqui muito tempo, quando for fazer a pesquisa tem essa pegadinha, né? Nossa, foi ponto a ponto até a última rodada. O caso é que o Manchester City teve um empate contra o Tottenham, que foi um empate administrado ali, mas a reta final do clube, a reta... Não, na verdade, foram o quê? Quantas vitórias seguidas nesse retorno? Eu não tô com ele aberto aqui, mas foi um massacre, né? O ponto para mim é que foram principalmente jogos que a gente vai contar como 3 pontos, mas foram muitas vitórias conseguidas muito antes do apito final, jogos que antes do intervalo já estavam resolvidos, né? E com a rodada a menos que o Manchester, né? A gente teve Arsenal e Manchester City medindo força com aquela história da gente vendo pontos perdidos, porque havia um jogo a ser cumprido, que no fim das contas o Manchester City acabou tocando bem, tocando certinho. Mas eu achei que o Tottenham fez um bom primeiro tempo contra o Manchester City. Achei que foi um bom momento. O fato é, eu tô vendo aqui, agora eu consegui abrir. Não consegui abrir tudo, não. Sei lá, mas foi um monte de vitória. 9 vitórias seguidas, 9 vitórias seguidas para terminar o campeonato. E tá invicto desde 6 de dezembro, né? Que foi o fim de uma sequência de 4 jogos sem vitória, quando perdeu pro Aston Villa. De lá pra cá, o City ganhou todos os jogos e só empatou 4. Então, tipo, é meio difícil. Pois é. O fato é que Phil Foden e Rodri, autores dos gols no final de semana, no jogo do título, foram de fato os grandes destaques da campanha. Queria ouvir vocês sobre o campeão e acho que na hora da gente falar do campeão, esse campeão que parece que o título foi mais difícil na matemática do que na prática, mas o que esse título, o que esse campeão, tricampeão, tetra, né? Primeiro tetra da história do campeonato inglês, no que o Manchester City é autor, o quanto o Manchester City é autor dos aplausos que a torcida do Arsenal ofertou para o próprio time, que foi o vice-campeão. O Bonsa falou bem, assim, eu acho que esse Manchester City, de todos esses campeões, né? Esse time é campeão seguidamente aí, ganhou 4, mas tem ganhado constantemente, perdeu 2 títulos só desde que o Guardiola chegou. Não é o melhor desses times. De todos os campeões, todas as temporadas que o Manchester City conquistou o título inglês, esse certamente não é o melhor. Eu diria que o melhor é aquele que o Liverpool buscou ali. Os dois fizeram mais de 90 pontos e o Manchester City conseguiu ali chegar, porque foi absolutamente impecável. Mas isso mostra muito sobre o trabalho do Guardiola e sobre esse time do Manchester City. Porque se não precisou da melhor versão possível do Manchester City para ser campeão contra o Arsenal, que é certamente o melhor Arsenal desde o Wenger, desde os melhores anos do Wenger, para não pegar o final da passagem do Wenger, que já estava distante. Então, eu acho que isso diz muito. Muita gente vai dizer e vai defender, e eu acho que é bem plausível defender isso, que o Guardiola talvez seja o melhor técnico, um dos melhores, pelo menos, de todos os tempos. Até alguém lembrou aqui, deixa eu ver até quem foi, o Cauê Nunes, porque eu acho mesmo que de todos os títulos do Klopp, o da Premier League é o mais marcante, porque ele ganhou do Guardiola, do City, nos pontos corridos, o que é uma tarefa inglória. Vou repetir um dado que eu trouxe na semana passada, que agora está atualizado: 12 títulos de liga do Guardiola em 15 temporadas.
Isso é muito impressionante, assim. Isso daí é um domínio que não tem muito precedente, assim. É muita coisa, né? Ele perdeu pouquíssimas vezes. Ele perdeu com o Barcelona, e foi uma temporada que é a melhor temporada da história do Real Madrid em pontos. É o time do Mourinho que fez mais de 100 pontos para ganhar do Barcelona do Guardiola. Não perdeu na Alemanha, ganhou todos os 3 anos que esteve lá. E perdeu 2 vezes na Premier League. Uma para o Chelsea, do Antônio Conte, no primeiro ano dele como treinador do Manchester City. E depois o Liverpool do Klopp. Assim, a gente talvez não tenha a dimensão da grandeza disso nesse momento, porque a gente está vivendo. E porque também tem uma coisa que eu acho que é inevitável, tirando quem é torcedor do Manchester City, existe uma aura no Manchester City que atrapalha o clube. Porque tem uma coisa de que, primeiro, é um time que, assim como o Chelsea, atrapalhou o Chelsea durante muito tempo também, de ser um time que ganhou muito dinheiro, né, dos seus donos. E no caso do Manchester City, não só por isso, mas também porque deu a sensação ao longo dos anos, e não só a sensação, a gente descobriu recentemente no caso da UEFA, que ele violou regras e não foi punido por isso. Eu estou citando aqui só especificamente o caso da UEFA, porque esse a gente tem documentos que o Football Leaks mostrou que eles realmente descumpriram e que a UEFA comeu bola. Eu estou sendo benevolente aqui, achando que a UEFA comeu bola, porque eu não tenho como afirmar o contrário. O que eu posso dizer é que a UEFA, no mínimo, a UEFA errou e não puniu o Manchester City dentro do prazo de 5 anos, e aí, portanto, as acusações prescreveram. E aí o Manchester City reverteu uma punição que recebeu. Tem as 115 infrações da Premier League, que a gente não sabe como vai ser julgada ainda, a gente não tem acesso a esses documentos para saber o que aconteceu de verdade, mas a sensação é ruim. Isso, eu até acho que o Klopp foi bem classudo ao falar sobre isso, quando ele foi perguntado, porque ele falou, não sei se algum outro técnico, ele disse que ele considera o Guardiola o melhor técnico do mundo, e disse que acha que não sei se outro técnico conseguiria fazer com o Manchester City o que o Guardiola faz, o que eu também acho que não dá para atribuir ao Manchester City o sucesso apenas por essas questões que são fora de campo, que são importantes, a gente sempre ressalta, mas não dá para atribuir só a isso. O time é realmente incrível, tem os seus méritos. Eu acho que essa temporada, novamente, tem o Rodri como destaque para mim, embora o Bernardo Silva também seja um destaque, mas eu acho que o Rodri, nos momentos que ele ficou ausente, para mim ficou claro que ele era a peça-chave do time, porque a ausência dele foi o ponto mais sentido do Manchester City na temporada. E eu entendo quem não gosta, eu vi a gente aqui falando que é chato de ver o Manchester City. Eu entendo, porque eu tenho minhas questões com esse time, mas é um time espetacular e eu acho que estará entre os grandes times da história do futebol. Acho que não vai ter jeito nem quem não gosta do Manchester City ou do Guardiola vai poder dizer o contrário. Eu faço uma numeralha, a gente já tem 24, 25 minutos, temos outros campeonatos para falar, então vamos fechar o campeonato inglês. Se alguém quer dar uma pincelada rápida em outro ponto, só faça observação. Campeão inglês fez 91, o atual campeão brasileiro fez 70. O 17º no campeonato inglês não cai, foi o Nottingham Forest, fez 32. O 17º do campeonato brasileiro fez 43. Que cai. Exato. Eu quero dizer que com 32 pontos em 38 jogos, você escapa do rebaixamento. No campeonato inglês, escaparia com 27. Tá muito espaçado. Muito espaçado. E todos que subiram caíram, né? Tem mais essa, não tinha reparado. Alguém quer dar um pitaquinho final? Ou podemos ir, ô Leandro Stein, para o futebol alemão e a despedida de Marco Reus, que a gente se acostumou a chamar de Reus, embora a gente não chame Deus de Dóis, né? A gente não fala graças a Dóis, mas Reus ou Reus teve um fim de semana de Deus. Afinal de contas, ele é uma sumidade na bola de Dortmund. Bom, foi um fim de semana
um último fim de semana bastante legal na Bundesliga, né? Porque se as questões, assim, muitas das coisas do campeonato já estavam resolvidas, né? Pensando em título, em vaga de Champions, enfim, foi muito legal por aquilo que aconteceu ao redor e muitos olhares sobre o Borussia Dortmund, né? Porque, enfim, como a gente falou quando o Reus anunciou que não iria continuar no Borussia Dortmund, né? Não chegou a um acordo para renovar o seu contrato, já não tem tanta importância técnica no time. A gente falou como ter a representatividade que o Reus tem para o Borussia Dortmund é muito mais raro do que conquistar títulos, né? E acho que isso ficou muito presente nesse jogo, né? A maneira como a torcida abraçou o Reus em todos os momentos, né? Desde o aquecimento, em que ele recebeu uma placa do clube, em que ele entrou em campo com as filhinhas. Durante o jogo, que assim eu senti uma vibe um pouco a despedida do Kobe Bryant no Lakers, né? Que parecia todo mundo interessado em passar a bola para o Reus para ele eternizar o seu momento, e ele eternizou de uma maneira fantástica, né? Com um gol de falta lindo, que foi exatamente o seu 100º gol no estádio. E aí, enfim, além da goleada do Borussia Dortmund, todas essas questões depois do jogo, né? Porque Roy saiu durante o jogo com uma guarda de honra dos jogadores e aí depois fez a festa da torcida, na torcida, né? Ele foi na Muralha Amarela, que acaba sendo uma imagem muito simbólica, né? Porque é um cara que, enfim, é torcedor do Borussia Dortmund desde a infância, passou pelas categorias de base do clube e acabou sendo dispensado pelo físico franzino, rodou por outros clubes e aí, pelo destaque no Gladbach, ele conseguiu ser recontratado pelo Dortmund e nunca quis sair com tantas propostas porque ele simplesmente amava o clube, né? Amava estar ali na cidade, estar ali na torcida. Como eu falei da outra vez, não acho que o caso do Reus se distancie tanto do caso do Totti, por exemplo, que muitas vezes a gente menciona como identificação com o clube, porque por mais que o Reus tenha passado por outros times, e aí fica essa imagem, né? Ele no meio da torcida, uma imagem que ainda pode ter um significado maior dependendo da decisão da Champions. E outro negócio muito legal foi que ele pagou uma rodada de cerveja para todo mundo, né? Nada mais alemão e nada mais torcedor do que ter essa imagem. E aí, sobre o restante da rodada da Bundesliga, Bayer Leverkusen conquistou o título invicto, né? E, enfim, acaba sendo muito curioso porque é um título invicto inédito na história da Bundesliga. E as outras 2 vezes em que o time só sofreu uma derrota no campeonato inteiro, que foi o Bayern de Munique em 86, 87 e o Bayern de Munique em 2012 e 2013, essa única derrota foi sofrida exatamente pro Bayer Leverkusen, né? Então senti meio um clima, um roteiro meio exterminador do futuro, né? O Leverkusen do passado ajudando esse Leverkusen do futuro, e aí todos os méritos que a gente já falou sobre o trabalho do Xabi Alonso, sobre tantos jogadores, e que a gente deve repetir ainda nos próximos programas, pensando em chance de título na Liga Europa e na Copa da Alemanha. Muito legal o título o vice-campeonato do Stuttgart, né? Porque veio coroado com uma goleada na rodada final, o time ficou à frente do Bayern de Munique e mereceu, porque jogou mais bola que o Bayern de Munique, coletivamente. O Stuttgart é melhor, com alguns jogadores melhores, e é uma pontuação superior a que o Stuttgart tinha marcado, inclusive nas 3 vezes que foi campeão da Bundesliga, né? Se a gente considerar 3 pontos por vitória, foi uma pontuação superior do Stuttgart. Inclusive, Stein, a última vez que nem Bayern e nem Borussia Dortmund ficaram entre os 2 primeiros foi justamente no último título do Stuttgart, na temporada 2006-2007, no qual o Bayern ficou em 4º lugar, né, atrás ainda do Schalke e do Werder Bremen, e o Borussia Dortmund em 9º, né, não pegou nem competição europeia naquela temporada. Bem lembrado mesmo. Sobre o Bayern de Munique, vale destacar o Harry Kane, né? Terminou o campeonato com 36 gols e essa foi a 4ª melhor temporada de um atacante na história da Bundesliga, né? O recorde é do Lewandowski com 41 gols. O Gerd Müller tem 2 temporadas superiores, mas o Harry Kane, mesmo com todos os problemas do Bayern de Munique, registrou essa marca impressionante. E o Bayern de Munique, assim como consolo,
manteve o recorde de pontos na história da Bundesliga, né? Por mais que o Bayer Leverkusen tenha chegado a 90 pontos, tenha sido o primeiro campeão invicto, o Bayern de Munique do Jupp Heynckes de 2012 e 2013 teve 91 pontos porque teve mais vitórias do que o Leverkusen dessa temporada, então esse recorde pelo menos o Bayern manteve. Ali na zona de classificação para as Copas Europeias, muito bacana a vitória, né, do Heidenheim, o conto de fadas, um time que é pouquíssimo expressivo, subiu degraus nos últimos 15 anos sob o comando do Frank Schmidt, sempre com o mesmo treinador, manteve uma base com vários jogadores da segunda divisão, né, Mainka, Best, Kleintz, vários caras que estavam na segunda divisão e terminou no 8º lugar, que pode render vaga na Conference, a depender do título do Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha, e aí vai lembrar que o Bayer Leverkusen pega o Kaiserslautern, que fugiu do rebaixamento na segunda divisão, então chances imensas do Heidenheim acabar com essa vaguinha na Conference. E o mais maluco foi a briga contra o rebaixamento, né? Assim, teve a fuga do Mainz, que foi bastante marcante, né? O time se recuperou bem nesse segundo turno, em certo momento parecia candidatíssimo ao rebaixamento, conseguiu se salvar direto. O Colônia foi rebaixado, apesar do sopro de vida na rodada passada, e contra o Union Berlin, mas o Union Berlin dessa vez acabou fazendo o papel dele em casa, né? Conseguiu buscar uma vitória por 2-1 e uma vitória emocionante, né? Porque o Union Berlin perde um pênalti no primeiro tempo contra o Freiburg, no jogo que era a despedida do Christian Streich. Aí, no segundo tempo, o Union Berlin consegue fazer 1-0 com um golaço e toma o empate. E aí o gol do 2-1 que salva o Union Berlin sai nos acréscimos, num pênalti perdido, né, que o goleiro defende e ainda bate na trave, e o Haberer aparece como um salvador para marcar esse gol, para pelo menos livrar o risco de rebaixamento imediato do Union Berlin, que vai ter que disputar o playoff de rebaixamento, mas tem essa sobrevida, né, e assim, tradicionalmente os times da primeira divisão, o antepenúltimo colocado da primeira divisão, ganha nesses playoffs do terceiro colocado da segunda divisão. Curiosamente, uma das exceções é o próprio Union Berlin quando subiu, e o Union Berlin, até pelo elenco, é o favorito, embora o time tenha patinado muito nessa temporada, mas não que seja um compromisso tão fácil, né? Pensando que o Fortuna Düsseldorf vem de uma boa temporada na Copa da Alemanha, que chegou a ser, inclusive, semifinalista. Então, ainda teremos esses jogos dos playoffs, mas pela emoção, assim, pela maneira como saiu essa salvação dentro de casa, imagino que o Union Berlin tenha uma motivação a mais para tentar permanecer na primeira divisão depois de temporadas tão boas, inclusive se classificando para a Champions. A gente tem um campeão, né? O campeão da segunda divisão, o St. Pauli, que faz, inclusive o Matias está vestido de St. Paulo, né? Faz um contraste muito maluco com o Hamburgo e a saga do Hamburgo, que o Hamburgo não despenca, né? Como despencou o Schalke, não tem esses problemas econômicos como tem o Schalke ou outros gigantes por aí, que não... O Hamburgo está batendo na trave mesmo, né? Mas falando em trave, embora eu vá falar de alguém que, na verdade, não põe a bola na trave, sim no gol, né? Eu não sei o que você preferiria, Felipe Lobo, se é o fim... porque existem piadas no futebol, a gente tem que tratar, né? O Harry Kane não ser campeão, não conseguir ter título, jogar no Bayern de Munique e capitular, é engraçado. Assim como, enfim, é o Palmeiras que não tem o campeonato mundial, aí os rivais tiram sarro, é a Ponte Preta que nunca foi campeã, os rivais tiram sarro, o São Paulo não tinha Copa do Brasil. A gente brinca. Agora, um jogador desse nível, né? Eu acho que eu li do Leandro Stein, só 4 jogadores, ou 3, fizeram mais gols que ele em uma temporada do Campeonato Alemão, sendo que o Gerd Müller foi 2 vezes, não é isso, Leandro Stein? Duas vezes mesmo. Só aproveitar e fazer só uma correção rapidinho, eu falei do Union Berlin nos playoffs, é o Bochum que vai disputar, né? Acabei viajando, o Union Berlin foi para 15º e o Bochum para 16º. Tá salvo os dois já. Com 33 pontos, tá salvo direto. Então é o Bochum que vai jogar isso. O Fortuna que tem uma história muito bacana também com a banda de Tottenhausen, né? Que já salvou eles da falência. Seria bacana vê-los de volta na Bundesliga.
Agora, Lobo, um clube como o Bayern, que passa por uma situação muito inusitada, na qual não consegue contratar um técnico, nem o Bruno Bonsante está aceitando no Futebol Manager treinar o Bayern de Munique, e aí é boato de que vai continuar com um cara que já está demissionário. O problema do Bayern de Munique não é o Harry Kane. Agora, vai ser a solução? A gente vai ver um Bayern de Munique girando ao redor do Harry Kane no ano que vem? Porque também é um elenco já com uma média de idade meio avançada. Eu não sei se é a hora de dar mais espaço ainda para o Musiala. Eu não sei bem qual é a solução para esse Bayern de Munique. O fato é que né, não foi o ano que embora tenha sido semifinalista da Champions League, não foi o ano que se imaginava. O mais maluco é imaginar que o Thomas Tuchel é hoje o favorito a continuar, né, no comando do clube, depois de uma temporada que ele pareceu demissionário a maior parte dessa segunda metade, né, de ano do Bayern de Munique, e meio que ele reconquistou o espaço dele, mas muito pelo que você falou. Na verdade, o Bayern não teve convicção em nenhum nome dos que estão disponíveis, inclusive o De Zerbi, né, que é um nome que está saindo do Brighton, anunciou a sua saída, e não parece que o Bayern de Munique tem confiança que ele pode ser um nome para o clube, né? E aí o Thomas Tuchel é quem vai provavelmente comandar o time na próxima temporada. Até teve uma recepção boa da torcida, assim, me surpreendeu até, com a torcida agradecendo ao Thomas Tuchel. É difícil, né? Porque o ano do Leverkusen foi tão histórico também que é difícil você imaginar que outro clube pudesse concorrer mesmo, né? Tudo bem que a gente viu várias versões de Bayern de Munique que são dominantes, né? Foram dominantes nos seus anos, e não permitiram que times como esse do Leverkusen conquistassem o título. Mas eu acho que tem um mérito maior aí do Leverkusen na conquista do que um demérito do Bayern. Eu acho que o Bayern poderia ter feito um ano melhor, mas acho que já fez anos assim e acabou ganhando o título. E isso também mascarou um pouco. Nesses 11 anos, nem sempre foi um Bayern super dominante e super convincente, principalmente, né? Em vários momentos o time deu rateadas, assim. Se a gente lembrar, o próprio Ancelotti foi demitido no meio do caminho, o Niko Kovac foi demitido no meio do caminho. É que o time acabou conquistando os títulos no final e dava uma... Para quem olhar o histórico só de campeões, pode achar que o Bayern de Munique sempre foi o melhor time indiscutivelmente. E nem sempre foi assim. Ele ganhou muitas vezes sem saber exatamente como, né, no final. E também porque os adversários não foram consistentes, né? A gente tem o principal deles, é o Dortmund, que várias vezes... No ano passado, na temporada passada, dá pra dizer que o Dortmund foi quem jogou o melhor futebol, mas não foi consistente. O Bayern de Munique acabou ganhando por falta de consistência do adversário, que se escorregou nos momentos que não podia. Assim, é difícil saber o que esperar desse time para a próxima temporada. Eu já li uma análise que eu discordo, mas eu entendo quem faz, que os times do Kane giram em torno dele. E isso acontece com grandes jogadores. É natural que isso aconteça. Jogadores desse nível, em geral, eles fazem com que o time gire em torno deles. Mas o caso do Kane é mais acentuado porque, em geral, o time joga para grandes centroavantes, quando eles existem. Só que ele não é só um grande centroavante, né? Ele é um jogador que ocupa vários espaços, inclusive um espaço de recuar para ser um armador, para ser até o 10 do time, de vez em quando. E que os times, quando estão em volta dele, dependem também muito dele performar sempre o máximo o tempo todo. E isso tem pontos positivos e negativos. O positivo ele é um craque, então ele normalmente entrega muito. Mas em jogos grandes, se ele especificamente não tiver um desempenho espetacular, o time também sofre. Como eu falei, eu não acho que seja tão extremo assim, a ponto de tudo girar em torno dele. Mas é claro, todo jogador que é grande
faz com que o time jogue em função dele, né? Eu acho que os defeitos do Bayern têm muito mais a ver com a construção do time e com o coletivo que o time ofereceu pro Harry Kane nessa temporada, mais do que um time que dependa dele. E acho que, por exemplo, o Tuchel errou quando tira o Harry Kane no momento decisivo do jogo contra o Real Madrid, que o time estava sofrendo e ele tira o principal jogador do time. E tira não só o principal jogador, como um dos destaques do time, que era o Coman. E você vai tirando, você tirou o Musiala. Quer dizer, ele tirou os 3 principais jogadores do time na reta final do jogo. Então acho que os defeitos que o Bayern tem são as opostas qualidades do Leverkusen, que é funcionamento coletivo excepcional, equilíbrio entre todas as fases do jogo, e nada disso tem o Bayern de Munique tem. Mas tem qualidade, tem jogadores, dá pra fazer melhor e o Tuchel é capaz de fazer melhor. A questão é, vão ter paciência com ele e ele vai conseguir colocar a cabeça dele no lugar pra fazer? Eu não vejo nada no futebol do Harry Kane que impossibilite de você montar um time vencedor em torno dele, né? A única coisa que complicou um pouquinho isso na história dele foram os 10 anos no Tottenham. Mas ele, assim, ele participou de times muito bons, né? Ele participou de times de altíssimo nível. Pelo Tottenham, né? Com o Maurício Pochettino, principalmente, né? Times que chegaram na final da Champions League, embora ele tenha passado a reta final meio machucado, mas teve campanhas, né, de altíssimo nível, de alto aproveitamento com o Kane. Eu não vejo nada que impeça, né, nessa análise de você montar um time vencedor em torno do Kane. É claro que quando você tem um jogador desse nível, muita coisa acaba dependendo disso, né? Acaba dependendo da qualidade dele, né? Mas não é um caso como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo na fase final da carreira, ou o próprio Messi, quando a gente falava, putz, mas será que dá, né, com o físico e com a pressão e com a movimentação que esses jogadores oferecem nesse momento para compensar a qualidade técnica deles? Eu não vejo o Kane chegando nesse momento ainda. Eu acho que tem uma parte de piada, e tem uma parte que é verdade, né? É uma saga a essa altura, que é o Kane conquistar um título, né? Já tá passando dos 30 anos e nunca foi campeão de nada. É um negócio realmente para se acompanhar. E assim, também não vamos exagerar as coisas, né? Se ele passa mais uns 2, 3 anos no Bayern de Munique, ele vai ser campeão de alguma coisa, né? O Bayern também não vai ficar para sempre sem ser campeão, embora esteja num momento bem complicado. Só para complementar o que o Lobo disse, só 2 campanhas da sequência de 11 títulos do Bayern de Munique teriam sido campeãs nessa temporada com os 90 pontos que o Leverkusen fez, né? A primeira com o Jupp Heynckes, que fez 91, e a primeira da sequência, né? Que foi com o Jupp Heynckes, que fez 91, e a primeira do Guardiola, que fez 90, mas teve um saldo de gols maior. Então, realmente, assim, de qualquer maneira, era muito provável que o Bayern não fosse campeão nessa temporada. Eu acho que o que realmente pegou para demissão ou não do Thomas Tuchel foi a maneira como aconteceu, né? Foi um time muito frágil, um time que teve muitos jogos ruins e que não conseguiu em nenhum momento apresentar um futebol nem perto do Bayer Leverkusen, o que é meio que obrigação, porque o Bayern de Munique gasta muito mais do que todos esses times. Então isso é um fracasso. Agora, o trabalho de destruição, de você conseguir transformar um clube que durante 11 anos foi praticamente um título garantido, mesmo se o trabalho técnico não fosse ótimo, né? O Niko Kovac foi campeão alemão, o Carlo Ancelotti foi demitido, mas foi campeão alemão, o Nagelsmann foi demitido, mas foi campeão alemão, todo mundo foi campeão alemão no Bayern de Munique durante 11 anos, era só você sentar ali e falar, o meu 11 é esse, e os caras eram campeões alemães. E conseguir transformar nisso num clube que ninguém quer treinar nesse momento, que vários treinadores de calibre estão recusando, é realmente um trabalho fenomenal da diretoria do Bayern de Munique. Ouçam Bundesliga no ar. Gerd Wenzel fala muito sobre isso. Nas últimas 2 edições a gente conversou sobre isso. Leandro Stein, que tal? Vamos fazer uma geral aqui. Não vai dar tempo da gente passar por todos os países como a gente queria, né? A gente poderia falar aqui sobre o Brest, que vai à fase principal da Champions. A gente poderia falar sobre o 4-4 maluco do Real Madrid. A gente tem despedidas muito sensíveis que a gente pode falar mais pro fim do programa, no tchau, né? Despedida, por exemplo, do Muniain, que é um ídolo basco. Mas eu queria te ouvir especificamente sobre o que acontece no futebol turco. Porque a gente viu nesse final de semana, o Galatasaray tá com a mão na taça, mas seria campeão em casa contra o seu maior rival. Não foi isso que aconteceu. O Fenerbahçe conseguiu colocar um pouquinho de água no chope do Galatasaray e adiar a bebedeira por uma semana, mas é um tipo de jogo que deu treta até no aquecimento.
Bom, é assim, uma temporada surreal do Campeonato Turco, né? Pelo ritmo dos dois times, os dois investiram bem, contrataram. O Galatasaray já estava com um time forte desde o último título, e o Fenerbahçe, até pela venda do Arda Güler, contratou bastante, né? Buscou mais medalhões além dos que já tinha, aproveitou a oportunidade de mercado com jogadores sem contrato, que nem o Tadic e o Dzeko. E, assim, tá uma briga muito grande, assim, em pontuação, né? O Galatasaray entrou na penúltima rodada já com recorde de pontos do Campeonato Turco com 99 pontos. O Fenerbahçe tinha 93 pontos e o Galatasaray com empate conseguiria ser campeão no clássico contra o maior rival em casa. E aí aconteceu toda essa loucura, né? Já estava um clima quente exatamente porque um jogador do Fenerbahçe provocou durante o aquecimento. E aí os caras do Galatasaray foram tirar satisfação em campo. O jogo pro Fenerbahçe era para ser muito difícil, né? Porque o time teve um jogador expulso, o Djuku, com 21 minutos. Então o Fenerbahçe jogou com 10 homens desde os 21 minutos do primeiro tempo. E mesmo assim o time jogou muito bem, mesmo assim foi superior ao Galatasaray em grande parte do tempo. Conseguiu arrancar essa vitória por 1-0 no segundo tempo, né, com o gol do Choyuncu, que até pouco tempo estava no Atlético de Madrid, o zagueiro que foi do Leicester, e seguraram esse placar de 1-0 e é um resultado heróico, né, exatamente por isso, por frustrar o Galatasaray nessa chance meio óbvia de título, né, pensar que o empate poderia resolver. É importantíssima também pelo campeonato, né, não só porque agora o Fenerbahçe vai com 3 pontos a menos para a última rodada, e o principal critério de desempate é o confronto direto. Então, se por acaso o Fenerbahçe vencer o seu jogo e o Galatasaray perder, o Fenerbahçe é campeão. Só que, assim, é difícil imaginar uma reviravolta, né? Pelo menos a tabela do Fenerbahçe é mais favorável, porque pega o lanterna e rebaixado o Istanbulspor dentro de casa, né? Dentro do Shukru Saraçoğlu. E o Galatasaray joga fora de casa com o Konyaspor, que é um time que costuma até complicar um pouco ao Galatasaray quando joga em seus domínios, mas está lutando contra o rebaixamento, né? Tenta sobreviver, ainda tem um risco de cair, então precisa desse resultado. Vamos ver se acontece essa reviravolta. Assim, tudo indica que o Galatasaray ainda vai ser campeão e que o jejum do Fenerbahçe no Campeonato Turco completará 10 anos. Mas só de impedir esse título que acontecesse bem no clássico, bem diante da torcida, é importantíssimo, né? E os caras do Fenerbahçe comemoraram demais, tanto que, assim, na comemoração eles foram andando para o setor do estádio onde estava a torcida e tinha, sei lá, uns 30, 40 policiais ao redor do time, protegendo todo mundo com escudo por causa da chuva de objeto que vinha das arquibancadas. E os caras foram comemorar com a torcida. É um clássico que fica marcado para a história, assim como uma vitória marcante do Fenerbahçe, independentemente do título, que é o que tudo indica, vai ser mesmo do Galatasaray. E falando em Fenerbahçe, o Alex de Souza, agora que é treinador, né, tem que chamar pelo nome completo, foi anunciado como novo treinador do Antalyaspor, clube ali do Mediterrâneo, né, no sul da Turquia, cujo melhor resultado na Super League foi um quinto lugar na temporada 2016-2017, além de ter sido 2 vezes vice-campeão da Copa da Turquia, né? Então, acho que é um bom começo, né, pro Alex. Vamos ver como vai ser a relação dele, né, com os torcedores do Fenerbahçe, assumindo um clube que vai eventualmente jogar contra, né, o lugar onde ele foi mais exitoso. Eu acho que tem um ponto aí, né? Acho que cada um de nós aqui já se perguntou alguma vez se é o Alex que tem recebido pouca proposta no Brasil ou se é o Alex que tem rejeitado as propostas que recebe. Eu já ouvi e acho que até a própria autocrítica, se você pegar na entrelinha de uma outra coisa que o Alex fala, e o Alex dá bastante entrevista, né, não entrevista coletiva, né, mas entrevista pontuais, né, entrevista mano a mano, exclusiva, exatamente, que o Alex já respondeu qual é a sua maior dificuldade. A minha maior dificuldade é dar o treino, é realmente fazer o dia a dia ali render.
Tanto que ele trouxe um cara que que tem muita experiência para trabalhar ao lado dele, um cara que vem do futsal, que era o PC. Enquanto a gente se pergunta se o Alex mais negou propostas ou se as propostas não chegaram porque alguma coisa foi entendida coletivamente entre os clubes estão hesitando em contratar o Alex, e a gente acha, eu pelo menos achava que o Alex receberia proposta dia sim, dia não. Se ele perdesse o emprego hoje, amanhã receberia uma proposta. Pela imagem que ele tem, por tudo que ele consegue passar de conhecimento. Ao treinar na Turquia, me parece que essa é o Antalyaspor, que hoje é um time dos mais estruturados no país, não é um time bobo, não. É a antessala do Fenerbahçe. É assim, vou trabalhar aqui, caminho, né? Se eu fizer um bom trabalho aqui, vou ser chamado, vai ser inevitável, né? Porque é isso. Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro não chamaram. Eu acho que o Fenerbahçe há de chamar. Gente, estamos com 50 minutos, estamos mais 10 minutos aqui de conversa. Quem quer falar comigo sobre o futebol grego, hein? Porque lá aconteceu algo diferente do normal. O PAOK se tornou campeão. A gente, não sei se foi o terceiro ou quarto título só da história, uma coisa assim, né? E é o time que tem o Tyson, né? O brasileiro Tyson. Que tal para vocês o título do PAOK? Quebrando aí o quarto título da história do alvinegro do futebol grego, que de alguma forma, não que o torcedor do Olympiacos nesse momento esteja se importando muito, porque o Olympiacos vai ter uma decisão muito, muito grande em breve para fazer no próprio país, em casa. Mas que tal para vocês, PAOK campeão grego? Foi assim uma temporada muito disputada do campeonato grego, né? Muito parelha, tanto que o PAOK chegou na reta final faltando 4 rodadas, era o terceiro colocado. Não só o Olympiacos, mas o AEK estava muito forte na disputa, né? O AEK que veio do título na temporada passada, inaugurou, voltou, né, para o seu local histórico e inaugurou um novo estádio na temporada passada, e é o estádio que vai ser o palco da final da Conference. PAOK consegue conquistar esse título tão disputado depois de 5 anos, né? E antes desse título de 2019, o clube chegou a ficar 34 anos sem conquistar o campeonato grego. E além do Tyson, que acaba marcando esse gol, né, é um personagem marcante aqui no Brasil, um nome bem bacana dessa conquista é o Razvan Lucescu, né, o filho do Mircea Lucescu, também é treinador, né, enquanto o pai ainda estava na ativa, o filho já acumulava títulos, já é treinador, tem quase 2 décadas. E é um nome fundamental nessa história do PAOK, né? Porque ele assume o clube ainda na década passada e o clube já tinha conquistado uma Copa da Grécia, ele consegue mais 2 Copas da Grécia e também esse título no Campeonato Grego que encerrou os 34 anos de espera. Ele sai para o Al Hilal e tem uma passagem bem sucedida pelo Al Hilal, inclusive ganhando Champions Asiática, né? Ele ganha campeonato saudita, mas a gente sabe como a vida dos treinadores no Al Hilal não costuma ser muito longa, e aí ele volta depois para o PAOK em 2021, e agora tem esse título tão importante, né, assim, tão notável, um título conquistado inclusive no clássico, né, no clássico local com o Aris, embora exista uma grande rivalidade também por questões de regiões na Grécia com o Olympiacos, sobretudo, né, os jogos com o Olympiacos e com o AEK muito também. pegados, mas uma conquista bastante significativa pelo contexto do técnico também. Tem o clássico com o AEK também, porque os dois clubes são originários, né, dos refugiados de Constantinopla, né, que é como os gregos se referem à atual Istambul, que é conhecido o clássico da águia de 2 cabeças, né, porque é o mesmo símbolo para os dois clubes. O K dos 2 times é Constantinopla. Senhoras, senhores, estamos na reta final do podcast Meio Campo. Quero o destaque final de Matias Pinto. Bem, 2 destaques aqui na nossa quebrada latino-americana. Só uma coisa, Matias. Você dormiu bem hoje? Dormi. Por quê? Vai dormir bem de hoje para amanhã? Imagino que sim, espero. A gente espera, porque você tá fudido, hein?
presidente do Irã. Sim. O xadrez verbal dessa semana. O xadrez verbal fudido, a gente vai cara. gravar em 3 dias diferentes, até por questões de agendas minha e do Felipe. Que ele tá em trânsito, eu vou viajar no final de semana, então... Vai estourar tudo, vai ser um Mas inferno. enfim, 3 destaques então, na verdade, né, me corrigindo. Tivemos o título do Peñarol, do Apertura, um título que foi conquistado até com uma certa facilidade, né? Lembrando que no caso do Uruguai é como se fosse um turno, né? E na verdade até nem tem tanto peso do turno, porque o campeão da Apertura disputa com o campeão do Clausura para poder jogar a final contra o líder da tabela anual, que geralmente é um dos 2 campeões, né? Enfim, mas o Peñarol tem 10 pontos à frente do arquirrival Nacional, né? Que tem um jogo a menos, mas não consegue mais alcançar, né? O Nacional entra em campo daqui a pouco contra o Deportivo Maldonado, às 8 da noite. Na verdade, o principal perseguidor do Peñarol durante essa apertura foi o Progresso, mas que acabou perdendo fôlego aí nas últimas rodadas, né? O Progresso que veio da segunda divisão da temporada anterior, estava invicto, né? Até a derrota para o Montevideo Wanderers na antepenúltima rodada, e agora então o Peñarol confirma, né, o título, que dá para priorizar, né, a Libertadores ou a Sul-Americana no segundo semestre. Lembrando que o Peñarol ainda não conseguiu a classificação na competição continental, mas está numa situação muito favorável em relação ao Rosário Central. Já no Chile, tivemos a quebra de invencibilidade da Universidade de Chile no clássico universitário contra a Católica, né, que acabou vencendo os laicos de visitante no Estádio Nacional, uma virada por 2-1, com um golaço do Zampelli, né, de bicicleta, que no Chile é conhecida como chilena, né, por conta do Davi Arellano, ídolo do Colo-Colo. Mas a Universidade de Chile ainda tem uma boa vantagem, né? Tá na liderança com 28 pontos, 4 à frente da própria Católica e do Deportes Iquique, enquanto que o Colo-Colo tem 23, já que venceu o Palestino nessa rodada por 2-0, mas o clube da colônia árabe tem uma partida a menos, pode passar o próprio Colo-Colo e encostar na Católica e no Iquique, assim como o Coquimbo Unido, né? Muitos desses jogos estão atrasados por conta das competições continentais. Então, em pontos perdidos, a Universidade de Chile ainda é a líder, mas pode aí ser encostada, né, pelo Coquimbo Unido e pelo Palestino. Lembrando que a Universidade de Chile não está disputando nenhuma competição continental, assim como a Católica. E, só para arrematar, temos os definidos os finalistas do Apertura no México, já que o América venceu o clássico contra as Chivas e o Cruz Azul eliminou o Monterrey. Então teremos mais um clássico agora na Cidade do México, muito provavelmente disputado no Estádio Azteca, né, já que os dois clubes costumam mandar seus jogos ali, estádio que é de propriedade das Águilas. E só fazer um adendo que o Matias citou a chilena, tem uma outra questão, né? Tem uma discussão também se não foi o Ramon Zaga. Eu geralmente ouço essa história também, que curiosamente batizou a chilena, mas é basco, né? Então, um cara que jogava no Chile e era basco. Mas enfim, fica só um adendo. O Campeonato Brasileiro não aconteceu, a Série A, né? Mas por que parou a Série A e não parou a Série B? A Série B não tem gaúcho. Sabe por que não parou a Série C? Porque os clubes precisam se juntar e pedir. Né? Não sai da cabeça de alguém só. O feminino também não parou, né? Porque os clubes não se reuniram, não fizeram um pedido. As coisas acontecem dessa forma. Mas a gente pode discutir tudo isso. Poderia. Ô, Gabigol, eu não compro, tá? Eu não compro que foi uma pessoa maldosa que entrou na tua casa e bateu a tua foto. Abel Ferreira assinou, tá assinado, Abel. Não fala mentira não, que mentira com contrato, cara, uma hora as pessoas descobrem. Um beijo, Bruno Bonsante. Um beijo. Falando em bascos, a super animada temporada do futebol espanhol foi definida com uma rodada de antecedência, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer. O
Real Madrid foi campeão, Barcelona, Girona e Atlético de Madrid na Champions, Atlético Bilbao, que fez sua melhor temporada desde 2015, 2016, né, em quinto lugar, e volta às competições europeias, portanto, falando em bascos, e Real Sociedad e Betis nas outras competições europeias, Cádiz, Granada e Almeria rebaixados. E para dar 2 destaques específicos, um deles é o Modric, né, aplaudido pela torcida do Villarreal no último jogo do Real Madrid, que foi uma grande pelada. O Sorloth marcou 4 vezes, terminou 4-4, depois o Real Madrid abriu 4-1. O Modric está com o contrato no fim, não sabe se vai continuar na Espanha, né? Tá meio que tratando essas últimas rodadas, estão sendo meio que tratados como uma despedida. Ele que é um jogador histórico do Campeonato Espanhol, né? E ganhou bola de ouro jogando lá, embora mais influenciado pela Copa do Mundo, mas é um jogador gigante que sempre entregou muita coisa para o Real Madrid, merece realmente ser aplaudido. E o outro é o Arda Güler, que marcou 5 gols nas últimas 5 rodadas do Campeonato Espanhol. É um garoto do Fenerbahçe que o Real Madrid contratou no começo da temporada. Começou a temporada machucado, não teve muitas chances, mas dessas últimas semanas em que tanto faz o Campeonato Espanhol para o Real Madrid, ele tem entrado bastante e está contribuindo. Ele marcou 2 gols contra o Villarreal, chegou a 5 em 5 rodadas. O Real Madrid é mais aí um candidato à reformulação do meio-campo ataque ali do Real Madrid. Até quinta-feira. Ô Bruno Bonsante, quero ver um vídeo no seu canal assumindo o Atlético Bilbao e só tendo que lidar com jogadores bascos. Eu tô pensando nisso, viu? Eu tô pensando porque acho que é uma curiosidade que muita gente tem, né? De como que é isso daí. Eu tô pensando qual seria o formato disso, mas eu tô pensando em fazer, sim. Eu também tô afim de fazer. Já entrei pra ver como é que é tudo. Nesse momento eu tô no futebol turco, mas eu faço um realismo... É chato também, hein? Chato. Que, tipo, não é só basco, mas tem muita regra, né? Muita regra, inclusive regra de estrangeiros em jogo. Você não pode ter... Você pode relacionar 14 estrangeiros, mas em campo tem que ter 8. Aí é uma loucura. O moço de Limeira se despede agora. Felipe Lobo, tchau, tchau. Então, vou deixar o destaque para a despedida do Thiago Silva. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer o valor que o Thiago Silva teve atuando na Europa, né? Jogou em 3 clubes importantes, jogou no Milan com muito destaque, ficou muitos anos no Paris Saint-Germain, onde se tornou também um líder, foi importante no PSG, e foi para o Chelsea já meio desacreditado e conseguiu se tornar ídolo, que não é fácil, né? É um clube com tudo que tenha passado o Chelsea numa bagunça danada. Ele chegou lá, foi campeão da Champions League, que é um feito para poucos, jogando muito bem. Aos 37 anos, você ser titular, 38 já, né? Ele tem... você ser titular na Premier League é uma questão para ser reconhecido, porque não é fácil. A gente vê muita gente falando, por exemplo, que o Vinícius Júnior está sendo considerado para a bola de ouro porque o nível está baixo. E para falar que o Neymar poderia ter ganhado em outros anos que ele jogou. O Neymar tem 31 anos. Se ele quisesse e pudesse jogar na Europa, ele poderia. O Benzema ganhou com 34 a bola de ouro. Então, assim, se o Neymar não está, porque ele concorria com o Messi. Sim, mas ele não tem a idade do Messi. Ele é jovem. Ele ainda tem pelo menos aí uns 5 anos de futebol em alto nível, se ele quiser se manter, né, tudo mais. Então, por isso que eu acho que vale ressaltar, o Thiago Silva é mais velho que o Neymar e tá lá na Premier League atuando como titular e como um jogador importante para a defesa do Chelsea. E é um jogador muito... Eu sei que ele ganhou uma fama muito por causa da Copa de 2014, e eu entendo as críticas, inclusive nós fizemos críticas à participação do Thiago Silva no jogo contra o Chile especificamente, que acho que a postura dele deveria ser diferente, mas eu acho que não dá para resumir a carreira dele a esse episódio, sendo que era uma seleção com tantos problemas, né? E que o jogo mais importante daquela Copa ele não estava, né? O 7-1. E acho que a passagem dele pelo Chelsea deixou uma marca muito grande nos torcedores. Ele foi muito homenageado, bandeirão, que é aquilo que a gente sempre fala. Ganhar dinheiro na China é muito legal, porque é dinheiro. Mas você ter o seu bandeirão eternizado, a torcida no seu último jogo, até para
fazer a ligação com o Klopp, que falou que não importa, assim, não é tão importante a forma como você chega, mas a forma como você sai, e ele tá saindo com o nome gritado pela arquibancada em Stamford Bridge. Eu acho que nenhum dinheiro no mundo paga isso pro jogador, né? Você sair de um clube como o Chelsea... E ele foi pago também, né? Não, ele foi pago. Ele ganhou no Chelsea, não, né? Eu tô dizendo que, assim, você pode... O Elon Musk pode ter todo o dinheiro do mundo e ele nunca vai comprar esse reconhecimento. Embora tenha trouxas que são fãs de bilionários, mas, assim, você estar em campo e ser reconhecido como ele foi é algo que eu acho que vai marcar. E acho que, de verdade, ele se tornou um torcedor do Chelsea, porque aquilo marca mesmo um jogador, né? Então, quem foi pra China pode ter ganhado muito dinheiro, mas o reconhecimento que ele tem pra sempre, daqui 20 anos, se ele for pra Londres, vão lembrar dele ainda. Então, isso é legal demais. Valeu, Lobinho. Um beijo pra você, Leandro Stein. Tchau, tchau. Um beijo, já que todo mundo se alongou, um tchau em 5 pãs. Primeiro PAN, PSV, campeão com 91 pontos e 111 gols. É um absurdo, é um recorde do clube. E é uma campanha superior ao Leverkusen, né? Então a gente tem que exaltar isso, apesar de ser Eredivisie. Segundo PAN, Sturm Graz interrompe a sequência de 10 títulos do Red Bull Salzburg. Foi uma rodada emocionante na Áustria. Era um time que já vinha preparando isso, né? Vinha de 2 vices. Nessa temporada foi bicampeão da Copa da Áustria. Então tem o fim dessa hegemonia. Terceiro PAN, queda do Sassuolo, que é um time que, apesar de ter pouca torcida, fez um papel bastante digno nesses anos todos de Série A, né? Revelando jogadores, revelando técnicos, e agora fica a expectativa sobre o Berardi, que foi um desfalque muito sentido nessa temporada, né? Sofreu lesão grave, não imagino que vai disputar a segunda divisão. Quarto PAN, o Lorient, que fez 5-0 no seu jogo, o Metz tomou 2-0, e mesmo assim o Lorient caiu porque os dois times estavam empatados em pontos, em saldo de gols, e o critério de desempate, o terceiro, era o confronto direto, e aí o Metz acabou escapando nessa, e o quinto PAN para o Lyon, que conseguiu, né, na zona de rebaixamento, ali no fim do primeiro turno, conseguiu a vaga para a Liga Europa, numa rodada final também emocionante, um 2-1 contra o Strasbourg, em que o Strasbourg teve um pênalti perdido no final, e aí o Lacazette, nos acréscimos, faz esse gol. O aproveitamento do Lyon, a partir da 15ª rodada, inclusive superior ao do PSG no campeonato todo, que mostra que o time poderia ter brigado pelo título se acordasse antes, se não fizesse escolhas tão ruins sobre seus técnicos, e se pudesse contratar no início da temporada, porque também teve problemas de embargo, né? Só para acrescentar, o Metz vai jogar os playoffs contra o rebaixamento no francês, e o Lorient caiu direto. Tchau, tchau, gente. Até sexta. Sexta-feira a gente está de volta. A gente agradece sempre a participação de vocês que ficam aqui no chat. Nico, Josenilson, Thiago, Cleofaz, o Renan, Carlos da Cunha. Hoje eu falei pouco com vocês, peço desculpas por isso, viu? Pedro Raup, o Magin Aubameyang, Leandro Santos, Francisco Setaro, o Getro. Um abraço a todos vocês que ficam aqui ao vivo nesse finzinho de tarde, começo de noite. Você que nos ouve de forma gravada em qualquer momento do dia e da semana, a gente agradece muito também. É sempre legal saber que temos a sua companhia. O podcast Meio Campo tem o oferecimento da KTO, kto.com, aposte só para se divertir. Sexta-feira a gente traz dicas novas. Para quem não está ao vivo, saiba que o Bruno Bonsante termina este episódio com um mini craque do Jürgen Klopp na tela. É bom gostar das pessoas no futebol, é bom. Às vezes se torna raro, principalmente quando a gente, enfim, deu a sorte de nascer em um país pentacampeão. Mas um país que gosta de um pilantra, né? O país que gosta de um... Mas vem, um terno, não precisa nem estar com o cabelo penteado, pode estar de boné. Pode estar de boné e terno. Tem time que dá 70% da SAF para ele. Tudo bem que não é só no Brasil, mas como a gente gosta, né? Impressionante, é impressionante. A gente tem muita dificuldade para conseguir ter ídolos. O corintiano agora não consegue nem se despedir direito do Cássio. Mas é bom, gostar de alguém é bom. Então, meu abraço para você, Bruno Bonsante, que teve nos últimos 9 anos um ídolo do tamanho do Jürgen Klopp. Um abraço a toda a comunidade basca que gosta e teve no Muniain um ídolo. E veremos quais serão os próximos. Eu, torcedor do São José, queria ver um gol. Eu não preciso de um ídolo, queria ver que o meu time fizesse um gol.
ou ganhasse um jogo. Já são 13 partidas sem ganhar. E a gente vai aprendendo, né, Matias? Eu, porque também torço pro Palmeiras, e a gente vai entendendo que até 17 anos e 364 dias dá pra gente ter ídolo. Aí quando faz 18 anos, vai jogar pra lá. Faz parte da vida. Não queria estar num país com IDH melhor, mas sem Copa do Mundo. Não queria mesmo. Um beijo. Sexta-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.